Se você não muda a sua imagem, como você quer quebrar padrões? E desde sempre, né, eu falo isso para quem já me conhece um pouquinho, sabe que a imagem, ela é algo, a imagem, ela traz muita quebra de padrão. A imagem, ela fala muito de padrão, né? E fala sobre como a gente está se sentindo naquele momento de vida. Porque boa noite, Daisy. Não cumprimentei a Rosenilda, Moto G24 também, que entraram aí, né? A Daisy acabou de entrar, seja bem-vinda. E oi, Daisy. Ah, Daisy é você, Daisy com Y, sim, linda. E aí, muitas vezes a gente quer quebrar padrão, mas a gente não consegue nem quebrar o padrão da nossa imagem. E teve um determinado. Eu fui entrevistar uma pessoa para fazer parte da equipe, e aí a pessoa, né, hoje em dia. Com toda a tecnologia, depois da pandemia também, boa noite, Rose. Com a pandemia também, muita coisa mudou, as coisas evoluíram demais, né? E ainda mais para a tecnologia, evoluíram demais para os tipos de acesso. Veio a IA, a inteligência artificial aí, que é algo, né, que veio para ficar, não vai sair. Eu penso que com a IA as coisas elas vão ficar mais personalizáveis, né? O trabalho personalizado ele vai ser mais procurado, mas enfim, é um segundo passo aí depois da IA, né? Como aconteceu com os cursos online. Hoje tem um monte de curso, mas as pessoas procuram mesmo é o personalizado, né? É, e aí eu fui conversar com uma pessoa e ela tinha uma imagem muito. Não é normal que eu posso dizer, mas uma imagem tradicional. A calça jeans, a camisetinha, a jaquetinha, uma imagem tradicional. Eu fui conversar com ela, claro, aquela primeira impressão, né? Essa pessoa veio vestida assim para conversar comigo, sabendo que eu trabalho com isso, sabendo para que era, né, essa conversa. E aí eu perguntei para ela e a imagem dela conta uma história de tradicionalismo. Será que ela arrisca e ela estava vindo para uma posição que ela precisaria arriscar? Ela, a posição que ela estava vindo, ela precisa ser antenada, estar por dentro das principais tecnologias e a imagem dela não contava essa história. A imagem dela não transmitia aquilo que eu precisava que ela transmitisse através do trabalho que ela ia prestar para mim. Então, observe como eu já tive ali um primeiro impacto, né? Eu já tive, opa, vamos ver se realmente o discurso dela vai ser bom, porque a aparência me transmitiu mais do mesmo. E observe como a aparência ela é importante aqui para quebra de padrões, inclusive para nossa mudança de postura. E hoje o nosso foco vai ser direcionado dessa forma, tá? A mudança de postura, a mudança, a quebra de padrão. Eu vou compartilhar com vocês a tela aqui da minha apresentação, porque eu preparei uma apresentação, adoro uma apresentação, porque sou muito visual. E se eu não trago esse visual, parece que eu não consigo transmitir aquilo que eu quero para vocês. Eu trabalho com visual, né, gente? Então, o visual para mim é importante. Nós temos o Bira, que acabou de entrar. Seja bem-vindo. Pronto. Pessoal, se vocês forem tendo dúvida, pergunta, coloquem isso no chat, tá? Pode colocar no chat, que se for pertinente para aquele momento eu respondo, eu paro, respondo, ou eu deixo para responder no final, enfim. Coloquem, aproveitem.
tá? E aquilo que eu vou trazer para vocês hoje é diferente daquilo que normalmente as pessoas falam aí sobre imagem e comportamento, tá? Eu vou trazer a tríade da a tríade invisível, tá? Vou trazer para vocês, porque não basta a gente ter algo para falar. A imagem, ela entra como ferramenta de credibilidade, presença, impacto. E tem uma filósofa que ela é muito conhecida, Lúcia Galvão. Ela é bem conhecida, não sei se vocês conhecem, né? Adoro e ouço os vídeos dela, enfim. Mas a primeira vez que eu bati com ela, eu olhei e disse assim, nossa, a conversa dela deve ser chata, porque ela transmite tradicionalismo. É essa sensação que eu tenho quando eu entro em contato. E aí, depois de muitas indicações, eu parei para ouvi-la e super gostei. Ela transmite autoridade na fala. E, inclusive, eu vou trazer um trecho onde ela fala sobre imagem. Ela começou já a modificar várias questões sobre a imagem dela. Ela começou a trazer várias questões sobre imagem. E ela começou a modificar nela também. Então, todo mundo olha para isso. E até ela conta uma história bem interessante sobre um pajé. E em um dos vídeos ela conta essa história sobre um pajé que o pajé morava no meio da floresta, ali, né, com a sua tribo. Aconteceu que um dia ele foi chamado para a cidade para fazer algo junto com, junto com o líder da cidade. E o pajé, ele foi, ok, confirmou, e o pajé foi. O líder da cidade, quando ele foi para o aeroporto, né, esperar ali aquele pajé, quando ele chegou no aeroporto, ele estava esperando um índio com cocar, né, todo vestido de índio, né, o estereótipo, né, indígena. E aí chegou, ele estava lá com a plaquinha, né, esperando. Com a demora chegou perto daquele homem, um homem muito bem trajado, com um terno bem cortado, extremamente alinhado. E o homem olhou para aquele pajé, disse, nossa, é assim, daí foi uma lição bem interessante que eu vou contar no vídeo que eu vou trazer aqui para vocês, tá? Vou dar esse suspensezinho para vocês ficarem mais um pouquinho comigo. Tudo bem, Lu? Seja bem-vinda. Então, pense que como a imagem é importante para nossa credibilidade, porém não é a mais importante. E é isso que nós vamos conversar um pouquinho hoje, tá? Mas ela é essa ferramenta mesmo de credibilidade, de presença, de impacto, e justamente para fazer a gente quebrar padrão. Gente, se a gente não consegue quebrar um padrãozinho, quer trocar de roupa, pensa se a gente vai conseguir quebrar um padrãozão igual a Lu que deixou de fumar. Ou quebrar um padrãozão de ser uma salvadora, né? Muita mulher salvadora, de ter um padrãozão aí de deixar, de quebrar, de repente, de ser vítima. Se a gente não consegue nem melhorar a nossa imagem, pensa o seguinte, tá? Se eu não consigo trocar a cor da roupa, se eu não consigo trocar o formato da roupa que eu uso, sabe? Então, comece pelo mais fácil. Eu penso, para mim, que quebra o padrão todo momento, eu penso que é muito mais fácil quebrar o padrão da roupa. Inclusive, eu estava comentando com um mentor meu, uma pessoa que a maioria conhece aqui, Renato Torres, e eu fui conversar com ele, né? E eu sou muito irreverente. Inclusive, eu gosto de trazer pontos de irreverência na minha imagem. Fui conversar com o Renato Torres, perguntar para ele algumas questões ali sobre a minha empresa, sobre o meu negócio. E senhor Renato falou assim, Fê, se treina nos padrõezinhos. Isso mesmo. O Renato assim, Fê, por que que tu tá agarrada às cores? Por que que tu tá agarrada a um design? Tu quer, igual aquela pergunta, tu quer ser feliz ou tu quer ter razão?
Tu quer ganhar dinheiro ou tu quer ficar agarrado aí nas tuas cores? Ele pegou e me fez exatamente essa pergunta. Eu assim, uau! Quando eu faço essa pergunta para os outros, né, que eu instigo ali a mudança, né, é bom quando eu faço isso, mas quando a pergunta é devolvida para mim, daí é difícil assim, exatamente, né? Daí foi aonde, né, eu fiz toda uma construção de troca de rebranding que muitos de vocês aqui acompanharam. É bem feito. Exatamente, deu assim, ok. E claro, e nós temos que ter aqui a nossa mente aberta para não virar birra isso, porque eu poderia muito bem, sabe de nada, não é autenticidade e tal e tal. Ok, como é que eu consigo fazer da melhor forma para quebrar esse meu padrão? Para transmitir aquilo que eu quero, para atingir aquilo que eu preciso e aquilo que eu quero também, né? Então, o nosso caminho é nesse sentido, tá? Nosso caminho aqui hoje é nesse sentido. E eu não vou suavizar, gente. Hoje eu tô inspirada. Sabe aqueles 15 dias antes? As mulheres vão entender, né? O Bira aqui, de repente, entenda, né, o Bira? Mulher ali tem 15 dias antes e 15 dias depois. Alguns ciclos são 12, 12, 13, 13, mas normalmente 15 dias antes, 15 dias. Gente, eu tô no 15 dias antes, então, ó, tô atiçada para falar aqui para vocês hoje, sem romantizar e para realmente pegar no pé, tá? Troquei quase a cor de todas as roupas após a sua mentoria, roupas novas, só no outono puro. E é isso aí. E vamos atingir o objetivo, né, Daisy? É exatamente isso. Então, deixa eu apresentar aqui para vocês. E a ideia é essa: não basta ter algo a dizer. E nós vamos conversar muito sobre postura, aparência e percepção, que é uma tríade invisível. Gente, é uma tríade invisível e eu fui questionada nesse sentido. Senhor Renato Torres me questionou e eu, opa, demorei ali para digerir uns dias, ok, então tá, se é para ser, vai ser e seguimos aqui, né? Então, é, e aí eu conversando com uma pessoa chegou para mim e disse assim, Fê, tem várias oportunidades que eu sei que eu perdi por causa da minha imagem. Eu sei que eu perdi, mas não ficou certo para mim. Mas teve uma em especial que eu ia triplicar o meu salário, eu ia sair de operário para gestor dentro de uma empresa, ele ia gerenciar um projeto. E aí alguém me falou e teve a graça de me falar que eu só não fui escolhido por causa da minha aparência. Por que eu agradeci essa pessoa? Ele contando para mim, né? Eu agradeci porque foi aí que eu tive a oportunidade de mudar. Porque se essa pessoa não tivesse falado para mim, eu não ia ter a oportunidade, eu ia continuar perdendo oportunidades. Para dentro daquela empresa, o visual dele não funcionava. E era ali que ele estava, gente. A gente se adapta, né? E então, perceba-se, quem sabe, em alguma situação em que você tinha algo importante para dizer, mas às vezes a gente não foi ouvido. E aqui pode ser, ó, para uma amiga, e aí a credibilidade, né? Nem a minha amiga me ouve. Não tenho credibilidade com os meus. Eu digo, quando o meu marido para me ouvir, para ouvir uma palestra que eu fui dar uma palestra para o pessoal da Porto Belo, aqui em Florianópolis, para a empresa e para os arquitetos ali, e ele foi comigo. E eu olhava ele na plateia, ali me ouvindo, ele até esquecia de filmar, porque ele foi para filmar. Ele até esquecia de filmar. Eu tinha que dizer, amor, bate uma foto, faz uma filmada, porque ele estava envolvido ali naquilo que eu estava falando. Então, daí ele assim, nossa, muito legal, gostei e tal, foi envolvente, a gente nem viu o tempo passado, assim, se os nossos, que são de casa, aceitam aquilo que a gente fala, perceba que a nossa tríade invisível é interessante. Então, comece a medir pelas pessoas que estão próximas de vocês. Porque a imagem é uma ferramenta de credibilidade, presença e impacto. Pensa se eu
aqui, estou falando sobre imagem para vocês e durante aqui o meu dia eu vivo de pijama. Os meus, eu não traria credibilidade para os meus, né? Então, não basta ter algo a dizer, é preciso ter presença, credibilidade e imagem para sustentar aquilo que você tem para falar, tá? Aqui a gente não vai falar sobre moda. Nós vamos falar sobre a comunicação silenciosa, sobre como o seu corpo, a sua roupa, a sua postura podem sustentar ou sabotar aquilo que você quer comunicar. E simples assim, gente, sabota. Por que que os maiores players, eles cuidam da imagem? Por que que o Elton tá sempre no alfaiate e tal? Tentou fazer um rebranding, trouxe ali uns elementos visuais que não deram certo, apareceu duas, três vezes e não rolou. Ele disse, ó, vou mudar de novo, né? O Ramon mudou recente. E todos os players trabalham muito disso, porque eles sabem o poder que tem uma imagem. E aqui eu falo um pouquinho, né, de quem sou eu, a maioria aqui me conhece, vou deixar aqui na apresentação, né? Então tenho várias formações. Gente, a minha formação inicial não tem nada a ver com aquilo que eu faço hoje, sou bacharel em contabilidade, sou pós-graduado no mercado financeiro. Para quem conhece aí o mercado financeiro, eu fiz CPA 20 e renovei a CPA 20 porque eu trabalhava no banco, então eu cuidava aí dessa parte financeira. Mas os números hoje justamente para eu poder gerir a minha empresa, né? O meu negócio mesmo é usar os números para a gestão. Mas eu gosto mesmo de pessoas, né? De adentrar ali no universo de cada pessoa. Isso que me satisfaz, isso que me deixa feliz. Então, um pouquinho aí do meu currículo. Alguns de vocês, se já viram essa imagem, tá? Não respondam antes que alguém responda. Eu quero que vocês olhem para essa imagem e me digam o que vocês estão vendo de pronto, assim. Pode colocar no chat. A primeira coisa que vocês olham ao observar essa imagem. Gente, de pronto. Ah, eu vejo uma árvore, eu vejo uma cerca. O que que você vê de pronto? Deixa eu ver o que que vocês estão. Hum, o espaço, o céu. Só a Lucimar tá vendo o espaço, pessoa desanimada. A Deise tá vendo uma pessoa desanimada. Mais alguém tá vendo alguma coisa? Um parafuso, uma árvore, um portal e um parafuso. Ótimo. Mais algum? Eu não tô vendo parafuso. Mas árvores, a Josi tá vendo árvores. Certo. Mais alguém tá vendo alguma coisa? Não tinha visto a pessoa. Tá bom, tem uma pessoa ali. Mais alguém tá vendo alguma pessoa? Tá vendo, gente? Como a gente não enxerga tudo? Agora eu quero saber quem é que tá vendo um C branco no fundo. A Mari já conhecia, né, Mari? Não? Ó, gente, não tinha visto. Eu vejo a letra C. Ah, a Mari colocou ali. Eu vejo a letra C, um portal, uma pessoa, um banco. Agora sim, gente, tem um Czão aqui, ó. Tem um Czão. Observe como as coisas passam pela gente, a nossa mente, ela filtra aquilo que a gente vê. E isso acontece com a nossa imagem também, tá? As pessoas filtram o que chama mais atenção quando as pessoas chegam até a gente. E eu fui atender uma pessoa aqui, né? Vocês sabem que eu atendo aqui no online, atendo no presencial também, mas mais no online. E aí eu fui atender uma pessoa e logo que a pessoa entrou, a Daisy, que trabalha com isso também, ela vai entender ali o que eu estou falando. A pessoa entrou, eu olhei para ela, deu assim, o que que aconteceu? Daí ela, uma pessoa que é próxima, né, de mim, deu assim, o que que aconteceu? Dela assim, nada. Deu assim, aconteceu alguma coisa.
mas eu não acesso nada do que daquilo que a pessoa não me permite, né, gente? É postura, postura, mímica facial, e deu assim, aconteceu alguma coisa assim, a energia tá um pouquinho diferente. E daí a pessoa não entendeu, a pessoa desconcertou e tal, e realmente tinha, inclusive aquela conversa era para resolver algumas questões referente a isso, que não estava deixando um negócio tão bom fluir. E aí a pessoa ficou, tá, mas como, né? Como que enxerga? Gente, postura. Postura, mímica facial, e é intrínseco, é igual esse C aqui. É igual esse C. Tá ali. Você só não consegue decifrar, mas tá ali, tá? A mímica facial, a energia, a nossa postura é igual esse ser. Vai trazer uma sensação, só que a gente não sabe o que está trazendo. Então a imagem ela tem muito a ver com isso. E aí, o que a sua imagem está falando sobre você e para você? Porque ao mesmo tempo que a gente se vê, outras pessoas, que a gente vê os outros, outros veem a gente se vê também. O que a sua imagem está falando, a sua postura, tá? E primeiro a gente vai falar sobre postura, e aí o vídeo que eu queria falar, mostrar para vocês. Então, observe aqui o que o Elton falou sobre imagem. Tiago, se eu não me engano, agora me fugiu o nome, e também a filósofa, que fugiu o nome também, que eu falei no início, contei a história. Viu que o que aquele pajé ele falou? Eu não sou escravo das formas, eu sou senhor das formas. E para esse momento eu uso as formas para obter o sucesso que eu quero. Roupa, gente, roupa é instrumento, roupa é comunicação. E hoje eu ainda fiz uma análise do look da Márcia nos meus stories, depois vocês vão lá ver que ela falou, Fê, hoje eu queria mais alegria, mais tal, e daí eu me vesti com esse laranja e assim, fiz assim, e provei um óculos, provou o outro, eu ainda falei aquilo ali nos meus stories. Observe como muda a vibração. E aí o Elton fala muito sobre essência, né? As pessoas querem dizer, eu visto a minha essência. Assim, gente, essência é algo tão profundo, tão profundo, tão profundo, que vestir essência, sabe, é mais, é mais. Essência é o conjunto. Essência é mais do que somente uma faceta que eu quero mostrar. Essência é mais do que isso. Tá? Se nós temos um rio e o rio ele tem um monte de coisa nesse rio, né? A essência é a água, as pedras, os peixes, tudo isso faz parte da essência. A essência é a água que ela vai, ela corre, sabe? A essência é muito mais do que um pouquinho. E as pessoas querem romantizar, porque eu visto também. Cara, eu visto para o sucesso que eu quero. E se o sucesso que eu quero, eu tenho que vestir isso aqui, eu vou vestir isso aqui. Então, e aí, aqui a gente começa na tríade invisível a falar sobre postura. O que é postura?
É aquele invisível da pessoa que eu vim conversar, que, né, que fala antes da aparência. Antes de eu observar a pessoa, eu vou perceber a postura dela. Sempre. Antes vai vir a postura. Se a pessoa tá triste, se não tá, se ela tá cabisbaixa, como é que está os ombros, como é que tá a feição, tá rígida, não tá, o senho tá franzido, como é essa postura dessa pessoa? Como ela caminha na rua? E onde a gente mora hoje, eu tenho caminhado bastante na rua junto com o Caio, que é aqui tudo muito perto, né? E aí o Caio, ele tá caminhando, ele não é acostumado muito a caminhar na rua, e daí ele tá caminhando na minha mão e ele vai olhando para baixo. E eu vou, filho, olha para frente. Daí ele olha para frente, porque ele tá olhando para baixo de novo para onde ele tá pisando, assim, filho, olha para frente. Daí eu vou ensinando ele, filho, pessoas confiantes olham para frente. Pessoas confiantes olham nos olhos uma das outras. Observe como um simples olhar pode mudar a sua postura, tá? E aqui é tanto no trabalho quanto no emocional, tá? O emocional, ele conta demais isso aqui, né? E a gente está falando sobre não basta ter algo a dizer. E aí, quando nós trazemos aqui, né, que eu falo sobre postura, postura é o volume da sua presença. Às vezes, a voz, aquilo que a gente tem para falar, tá muito alto e o corpo ele não está contando nada. Quando nós vamos para um ambiente que é presencial, como é, gente, marido e esposa em casa. Qual é a postura quando você conversa com o seu marido? Quando você conversa com a sua esposa? Será que é mexendo no celular? Ou olha no olho, dá atenção? E aqui muita gente pede autoridade. Fê, eu quero autoridade na minha imagem. Mas acha que que ter autoridade na imagem é vestir alfaiataria. Gente, ter autoridade na imagem é mais postura do que alfaiataria. É a devida atenção que você dá para o outro que está na sua frente. E começa por casa isso. Dê 100% da atenção quando você estiver conversando com alguém. E às vezes a gente está assim, né? Tá, 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 tá. Não. Dê 100%. Ou então, ó, agora eu não vou poder te dar atenção. Pode me dar uns minutinhos para eu terminar aqui? Pronto. Seja sincero com a pessoa que está na sua frente. A gente começa a quebrar padrão de atenção em casa. Depois a gente vai para a rua quebrar padrão. Então, ó, não deixe o corpo mudo. E aí, pense que desânimo, insegurança, ombros caídos, olhar para o chão, braços cruzados. E é interessante quando a gente conversa com alguém, e eu, né, sou um radar para isso. A gente está conversando com alguém, daí tu fala alguma pessoa no banco. Eu comecei a fazer muito isso no banco, porque no banco, gente, eu vendia, eu era uma vendedora no banco, porque no banco tu vende um seguro, tu vende, né, uma capitalização, vende um empréstimo. No banco tu só vende, tu não é um atendente, tu é um vendedor no banco, né? E eu fui aprender sobre pessoas para vender mais no banco, tá? Eu queria colocar minha carreira ali no banco, né? Depois eu entendi que a minha carreira não ia ser ali, ia ser em outro lugar, mas eu comecei a entender de pessoas quando eu estava no banco. E daí eu falava alguma coisa, eu percebia que a pessoa fazia assim, ó, na cadeira. E assim, opa, tenho que trazer essa pessoa de novo para frente. Inconsciente, né? No meu consciente lá dentro, assim, opa, tem que trazer essa pessoa de novo para frente. Daí eu falava alguma coisa para ela, ela vinha, me conta um pouco mais. Daí quando ela não gostava, não. Ela fazia assim. Daí, quando a pessoa sentava para trás e cruzava as pernas, então, meu Deus, eu assim perdi agora. Como é que eu vou recuperar essa pessoa? Essa pessoa. Então, observe a linguagem corporal. Isso fala muito mais, sabe? E aí, claro, a gente quer trazer aqui coerência, né? Coerência nessa tríade invisível, tá? E aí, ó, pessoa confiante, peito aberto, queixo alinhado, olhar presente, esteja presente.
E já aconteceu comigo, né? De eu estar olhando para a pessoa e eu nem lembrar aquilo que a pessoa está falando, porque eu não estou presente. Eu estou viajando, fingindo que estou prestando atenção ali, depois ela faz uma pergunta, disse, como? Fala de novo. Explica melhor isso aí, porque eu não entendi muito bem. Então, esse olhar presente, essa confiança. Então, para vocês que estão aqui, pensem que quando a gente quer transmitir confiança, autoridade, é muito mais do que roupa. Começa aqui na postura. E aí, ó, pense que o corpo, ele é uma antena emocional. O corpo, ele capta, gente. E se você quer quebrar um padrão, comece pelo corpo. Comece na sua postura corporal, porque o corpo ele registra tudo. Ele vai registrar o cansaço, a ansiedade, o medo, o desânimo. Ele vai registrar tudo, mas também vai registrar toda a confiança, o poder, a presença que você quer, né? E a postura vai falar isso. Eu sei onde eu estou, eu sei o que eu vim fazer. E aí quem se posiciona no corpo vai se posicionar na vida. Isso é um fato, tá? E aí, ó, pense que a postura ela vai comunicar a autenticidade que eu quero, a autoridade que eu quero, a coerência emocional que eu quero. Aqui em casa a gente fala muito sobre essa coerência emocional, né? E é muito engraçado que o Eugênio entra na porta, eu olho para ele, o que que foi? Aconteceu alguma coisa? Ele quando eu entro, não é assim com o cônjuge, quem tem cônjuge aqui, né? Olha, porque tu já conhece, já sabe da postura da pessoa, né? A pessoa não consegue é, é, mentir sobre a postura dela, né? Então, essa postura ela vai comunicar, ok, eu vou dar a minha atenção para essa pessoa, vai ser ouvido. Quanto tempo de escuta, né? Quanto tempo as pessoas te escutam? E quanto do que você fala realmente fica? Aquilo que é mais importante no outro é a atenção, é o tempo, é o que é mais importante. E aí, né? Como está? Começa a medir pela casa. Começa a medir começa a medir pela casa, começa a medir com as pessoas mais próximas para poder sair desse ciclo, para ir para fora. Porque às vezes a gente perde a credibilidade, né? Quando nós ficamos muito, né? A gente já conhece, o padrão da pessoa é falar, tá bom, ai, não, nem vou fazer, porque é o padrão da pessoa. Então pense se você vai ser ouvido. É, e aí, essa postura, ela vai comunicar dessa forma, tá? Pense que postura é presença, postura é a base física da credibilidade. Eu gosto de trazer essas frases assim, ó, que elas são bem importantes para a gente fixar, tá? Isso. E agora nós vamos falar sobre a aparência, né? Aparência que ela é a vestimenta dessa postura, tá? Mas o que é a aparência? O que você veste antecipa o que você fala. Uhum. Tem uma pessoa do LinkedIn que ela ficou muito conhecida na época que veio para o LinkedIn. Ela foi uma speaker assim do LinkedIn, né? E inclusive ela deu várias mentorias como ter o seu LinkedIn. Ela surfou essa onda do LinkedIn na época. Mas gente, daí ela fez uma postagem no LinkedIn que ela foi dar uma palestra. E aí tinha muita gente nessa palestra. Ó, o estádio estava, o estádio não, o ambiente estava lotado. E aí ela foi dessa palestra e ela falou assim: quando eu subi no palco, ninguém dava nada por mim. Mas depois que eu comecei a falar, e daí alguém colocou assim embaixo, né? Depois que você começou a falar, não, depois de uns 30 minutos que você estava falando. Alguém colocou assim para ela, né? É, porque quando você subiu, a sua aparência contava uma história totalmente diferente da sua fala. E aí, eu penso que depois daquilo dali, ela pensou seriamente na imagem dela, e depois eu vi ela no LinkedIn postando que ela estava fazendo reposicionamento imagético e tudo mais. Então, observe que as pessoas elas fazem essa leitura.
quanto de oportunidade ela perdeu porque ela não olhou para a imagem, porque ela ficava voltada só para a fala, tá? Então, a imagem que a gente veste, ela antecipa aquilo que a gente fala. A atenção que a pessoa vai dar para a gente. Eu sempre uso a história do advogado, né? O carro do advogado, o terno do advogado, ele não vai fazer a gente tirar o dinheiro do bolso para pagá-lo por algo, mas só vai fazer a gente parar para ouvi-lo. Então a aparência faz as pessoas pararem para ouvir a gente. E aí, em conversa com o Elton, ele falou assim para mim, Fê, eu uso só 13% do meu armário. Ele falando, né? Porque a metade não transmite aquilo que eu quero transmitir em ambiente público. Ele falou: se deixar, eu ando de camiseta e bermuda, porque é assim que eu me sinto bem. Mas ele entendeu que para onde ele quer chegar, ele precisa se vestir de forma diferente. E foi aonde ele fez ele repaginou toda a imagem dele. Gente, aparência. Se ele conseguiu ir longe sem mexer na aparência, pensa onde ele vai mexendo na aparência. Então, aparência é a sua intenção vestida. E a aparência não substitui competência, tá? Mas ela pode bloquear a percepção da competência. Como é que eu sei que essa pessoa ela é competente ou não? Gente, meu coisinha veio aqui para baixo. Não sei por quê. Vocês estão aqui embaixo, estão uma tirinha aqui embaixo, tá? Mas deixa ali que eu consigo ver todo mundo. E como os outros se sentem em relação a você? A gente tem que mexer na aparência, não adianta. Porque senão a gente não vai ser visto com tudo aquilo, né? Que a gente quer. E para atingir o objetivo que a gente quer. E aqui tem, alguns de vocês já viram isso, sobre esse estudo científico que foi feito, que as pessoas, elas são, que é um processamento complexo aqui, neuronal, que a gente tem aqui, que formam as primeiras impressões, e essas primeiras impressões, elas são formadas no cérebro em 3 milésimos de segundos. Foi essa pesquisa científica que trouxe esse dado, porque é cerebral. A gente sente, depois a gente racionaliza, e daí a gente corre atrás. Primeiro a gente sente. Quantas vezes, né, que a gente já ouviu um barulho e saiu de perto, e saiu correndo, né? Deixa eu sair daqui. Por quê? A gente sente, e aí a gente age, depois a gente para racionalizar aquilo. Então, isso aqui vocês já viram, né? Então eu não modifico aquilo que as pessoas pensam sobre mim, mas eu consigo interferir naquilo que elas pensam sobre mim. A imagem ela não precisa ser impecável, mas ela precisa ser autêntica, coerente e estratégica. Eu sempre falo muito, né, dessa questão de estratégia. Qual é a estratégia que eu tenho? Hoje, eu dei aula hoje de manhã para o Closet Secreto. Eu acho que ninguém do Closet que estava na aula está aqui hoje. E aí eu ainda falei, né? Porque eu tava só com uma blusa, eu tava com mais pele à mostra, então eu ainda falei, assim, para vocês aqui no Close, vocês estão em casa, vocês já me conhecem, né? E nós falamos ali sobre estratégia, né? Sobre mais mão na massa, assim, para montagem de look e tudo mais. Vocês já me conhecem. Então, vocês já têm a minha primeira impressão. Agora, para a aula à noite que eu vou dar, essa estratégia é um pouquinho diferente, que pode entrar pessoas que ainda não têm tanto contato comigo. Então eu não deixo tanta pele à mostra. E outro estudo que foi feito, inclusive eu acho que eu coloquei no YouTube no final de semana, no vídeo que eu postei no YouTube, que teve uma pesquisa que falou, né, que as mulheres que elas vão para entrevistas, para as reuniões com muita pele à mostra, que isso é sinônimo de muita sensualidade, elas não são tão levadas a sério quanto as mulheres que vão mais tampadas. E aí tem gente que chega para mim, não, mas eu tenho a minha essência.
E a minha essência é de sensualidade. Ah, tá bom. Então vai com a tua essência. E daí vai com a tua essência, não atinge o objetivo, não tem cliente, não fecha contrato, não ganha dinheiro, não tem sucesso. Ponto. Então tá bom, vai para a tua essência. Então a gente trabalha aqui com estratégia, gente, coerência e estratégia, né? E eu quero mostrar para vocês essas duas pessoas aqui. Olhem a mudança. Ela não deixou de ter essência, mas a estratégia dela mudou bastante aqui. Só um corte de cabelo, tá? Observe esses dois homens. A estratégia mudou bastante. Olha para esse homem aqui, né? A gente olha assim, ai não, não dá. Esse aqui já tá mais apresentável, né? O terno tá meio grande, enfim, mas é uma mudança tremenda, né? É uma mudança tremenda. Depois nós temos esse aqui, né? Olha essa mulher aqui, gente. A diferença, né, com o cabelo. Cabelo aqui tá chamando mais atenção para esse segmento, aqui tá chamando mais atenção para cima, enfim. É uma diferença tremenda. Olha esse aqui, muita diferença, né? Aqui parece mais velho, aqui parece mais novo, mais arrumado. E eu tenho sempre a impressão, né? A pessoa que se cuida, ela se gosta, ela se ama, sabe? A pessoa que não tá nem aí pro corpo dela, não tá nem aí, sabe, para aquilo que ela veste, parece que ela não vai estar nem aí para ninguém também. É a sensação que eu tenho. Não sei se é a sensação que vocês têm, né? Mas eu vejo muito isso, a pessoa que se cuida, que tá cheirosa, né? Que cuida, porque ao mesmo tempo que a gente se cuida, a gente cuida também do outro, porque eu tô entregando o melhor de mim para o outro. E aí nós temos eu aqui, várias versões minhas. Eu gosto de trazer isso porque eu sou meu principal case. Eu sou a pessoa que foi transformada por mim. E aí, várias fases da vida, né, que contam uma história sobre mim, a fase de mais sensualidade, a fase do cabelo loiro. Ah, não coloquei nenhuma foto aqui do cabelo curto. Mas a fase da menina, é, eram fases diferentes. Mas aqui eu tinha sonho também para realizar. Aqui eu já trabalhava em banco, ó. Aqui eu já trabalhava no banco, aqui eu já trabalhava no banco, aqui eu já trabalhava no banco. Né? Foi um tempo longo que eu trabalhei no banco e eu ia para o banco assim. Enfim, né? Era isso que tinha para esse momento. Então é uma mudança. Então se vocês têm coisa aqui, o espaço agora sim, deixa eu ver o que que vocês estão colocando, viu C, para mim tá sem. Ah, tava sem som. Não deu para ver. Ah, não vi. Ah, gente, depois eu vou mandar o link aqui para vocês, tá? Ah, tá. Depois eu mando o link para vocês aqui. Tava sem som o vídeo. Desculpa, eu não vi. Depois eu mando o link para vocês aqui no chat, tá? Pode deixar. Para vocês ouvirem a Lúcia, Lúcia Galvão. Deixa eu ver rapidinho. Então, Só vamos voltar. Bom. deixa eu ver quem é que tá aqui com o tava falando, né? Aparência é o rótulo silencioso que todo mundo lê antes de abrir o conteúdo. E hoje de manhã, na aula do Closet, eu falei sobre o Giló. E foi muito interessante, né? Que o Giló, nunca tinha comido Giló. Nunca tinha comido, e o Eugênio adora Giló. Nossa, mas Giló é muito gostoso e tal, ele adora Giló. E eu, pelo nome, eu já nem tinha vontade de comer o Giló, né? Nem, só pelo nome, assim, eu já não tinha vontade de comer.
E aí, pela aparência, quando eu vi o Giló no supermercado, eu disse, não tô muito querendo experimentar esse Giló. Mas como eu sou uma pessoa muito curiosa, quando ele falou, Fê, comprei Giló, eu assim, tá bom, vou fazer Giló. Daí ele fez, preparou o Giló. Ele assim, isso aqui é Giló. Amor, o que que era outra? Machixe. Giló e machixe. Ele preparou. Ele disse, que isso aqui é uma delícia, isso aqui é uma delícia e tal. E fez ali o giló e machixe pra gente comer. Daí eu olhei visualmente, tá bom. Eu não sou uma pessoa de muito molho, comida com muito molho não me atrai muito. E aí ele fez ali com bastante molho, tá? O molho tava delicioso, né? Quem sabe aqui sabe que o Eugênio cozinha muito bem. Inclusive, a gente vai ter aí um jantar, tá, mulheres? No dia 30 de outubro, depois eu vou mandar aí para alguns o Noite, link. beleza? Ai, quem é que tá com o áudio Vou aberto? fazer já. Aí, deixa eu ver aqui. Quem é que tá com o áudio aberto? O, o Gabriel. Pronto, já tirei o áudio dele. E aí ele fez ali, né, o jiló. Daí eu olhei, tá bom, vou experimentar, porque sou muito curiosa, né? Gosto de novos sabores e tal. Tá tudo bem, Gabriel, tá tudo bem, fica tranquilo. Experimentei o jiló. Gente, não gostei de jiló. Não gostei. Mas observa toda a minha fala aqui. Olhei para o jiló, não sou muito de molho, não gostava dele visualmente, eu já fui com um pré-conceito. Quantas vezes a gente não come por causa da aparência? E quantas vezes a gente compra por causa da aparência e a gente se decepciona? Eu já comprei bolo lindíssimo, mas quando vai comer tá seco. É ruim, né? Tá velho às vezes. Então, observe como eu chamo, né, que a aparência é esse fora e a postura é esse dentro. A gente precisa alinhar os dois, porque se eu paro para ouvir alguém e essa pessoa ela me faz comprar, ela me faz tirar o dinheiro do bolso, é exatamente o advogado aqui, né? Eu paro para ouvir ele por causa do terno, porque ele tem presença, porque ele tem sucesso, mas eu tiro o dinheiro para pagar alguma coisa para ele, só se ele me convence, se ele tem a postura, tá? Então, falando de aparência, vamos seguir aqui que a gente já está no final, né? Tô controlando aqui o horário, porque eu começo a falar, eu adoro, né? E eu quero trazer para vocês o código 3Z, tá? Que é esconder, evidenciar e equilibrar. O que que eu escondo? Nem tudo que você pode mostrar precisa ser mostrado. Eu escolho a faceta que eu vou mostrar. Eu escondo. E eu evidencio. Evidenciar é chamar a atenção para o que te representa. Deixa eu ver aqui. Aqui. Perdi a minha apresentação. O que te representa com potência. A faceta que eu escolho. Equilibrar é fazer com que tudo trabalhe a seu favor. Nada briga, tudo comunica. Isso é equilibrar. Então eu escondo, eu evidencio e eu equilibro. Isso é o código 3Z. Em tudo que a gente constrói aqui, eu falo sobre esse código, sobre esconder, evidenciar e equilibrar. Vou passar aqui para a gente entrar na percepção. O que é a percepção? Trabalhamos ali postura, aparência e agora percepção. E às vezes essa percepção ela está distorcida, tá? A mensagem que você não escolhe enviar, mas as pessoas percebem. E aí, o que não é percepção? Não é o que você pensa sobre si. É o que o outro entendeu, mesmo que você nunca tenha explicado. Gente, isso eu adoro isso, né? Porque, e aqui em casa a gente comenta muito, né? A gente fala muito sobre comunicação, e daí a gente conversa aqui, diz assim, amor, comunicação, claro, é aquilo que eu estou comunicando, mas principalmente aquilo que tu está entendendo. Eu tenho que comunicar algo que tu entenda. E aí entra muito as pessoas que a gente quer atingir.
Se eu não sei quem eu quero atingir, como é que eu vou comunicar? Se eu não sei, né, o tipo de. Aqui tem muitas mulheres, né? Se eu não sei o tipo de homem que eu quero ter ao meu lado, como eu vou saber como eu vou comunicar? Se eu não sei o tipo de mulher que eu quero ter ao meu lado aqui para os homens, como eu sei o que eu vou comunicar? E aí, às vezes, eu estou comunicando algo que o outro não está entendendo porque ele não tem repertório, porque ele não está no mesmo degrau que eu. Então, eu tenho que entender também sobre o outro. Daí a gente comenta muito aqui em casa, tá bom? Deixa eu mudar aqui a minha forma de comunicação e às vezes está nós dois falando a mesma coisa, só de forma diferente. E um não está entendendo o outro, porque a nossa comunicação está um falando de jeito diferente e um não está entendendo. Opa, vamos olhar para a nossa comunicação, tá? Então, a comunicação é aquilo que o outro entendeu. Então, aqui entra a percepção, né? E eu gosto de trazer aqui esse símbolo, porque ao mesmo tempo ele pode ser um símbolo de tempo, né? Que o pessoal pede no campo de futebol, e quem já jogou, né? Alguma coisa de quadra, sabe? O tempo pode ser um T, pode ser uma barreira que não deixa ir para frente, na horizontal. Então, tem várias interpretações para um símbolo. Antes de alguém não me entendia, eu ficava irritada com a pessoa. Agora eu peço desculpas. Postura, né? Não, tá, não entendi. Calma, não me fiz entender, né? E aí, gente, a coerência é o que você diz, o que você veste, como você se comporta. Tá, Fê, mas se a imagem e o discurso estão desalinhados, o que que manda? Gente, a imagem. A imagem ela chega antes. Ah, nós somos visuais. A imagem vai sempre chegar antes, tá? Então, aqui a percepção é o que as pessoas falam quando você sai de cena. O que as pessoas falam de você quando você sai de cena? E essa deve ser a nossa preocupação. E eu lembro de uma época que eu estava num círculo de amigos, não estou mais nesse círculo, não sei nem porquê, vida mudou e tal. Mas ficava todo mundo ali, né? Era meia-noite nas reuniões, estava todo mundo ali já cansado e ninguém queria sair da festa, da reunião, do encontro, porque eles diziam assim: quem sai vai ser alvo da gente falar, a gente vai falar, saiu, a gente tá falando. Daí assim, tá, vamos combinar de todo mundo sair junto. Era uma brincadeira ali, né, naquele grupo, mas o que as pessoas falam quando você sai de cena? Que você dá conta, não dá conta, sabe? E aqui, ó, essa nossa amiga, quem sabe, ela de repente nem é nosso público-alvo, né? Mas ela tem alguém que ela pode indicar. É a Lu que trabalha com coisa sem glúten, sem lactose. Ah, mas eu como glúten, eu como lactose. Mas eu sei que ela trabalha com isso e que o produto dela é muito bom. E daí eu entrei em contato. Não, poxa, eu tenho uma pessoa para te indicar. É, Luciana, o produto dela é bom tal. Olha, ela nem tá em cena e eu tô falando sobre ela. Essa é a percepção, gente. É isso que a gente tem que olhar. É aqui é que manda um negócio, tá? Esse tipo de percepção. Então a imagem sustenta a fala, a postura sustenta a imagem. A percepção vai sustentar a reputação. É um efeito dominó e tudo vai começar no silêncio. Tudo começa antes da gente falar alguma coisa, tá? Então, postura é como você entra, comportamento, aparência é o que você veste e a percepção é o que fica depois que você sai. E a ideia é justamente equilibrar essas três, tá, Fê? Como eu olho para esses três pontos? Né? Eis a pergunta, né? Como eu olho para esses três pontos? Sem precisar contratar a tua mentoria. De fato, se você quiser contratar minha mentoria, eu vou fazer essa leitura para você. Mas como você olha, comece a se observar. Comece a observar como as pessoas reagem a você. É essa reação que vai falar como você está sendo visto.
Com a minha mentoria facilita, né, Lu? Tenho certeza disso. Mas observe que como as pessoas, sabe, reagem. Como as pessoas, elas gostam de ficar do meu lado, elas me convidam, não convidam. Pessoas gostam da minha companhia, não gostam, contratam o meu serviço, não contratam. Como elas reagem a você? Comece a observar isso. Isso é o mais, tá? Mais interessante aqui. Quando eu me observo. E, claro, pergunte sinceramente. Escolha 3 pessoas e pergunte. Não vale pai e mãe, né, gente? Não vale pai e mãe. Mas pergunte para um mentor, pergunte para um cliente que você sabe que a pessoa vai ser sincera. Pergunte. O que você pensa quando olha para mim? Essa pergunta é desafiadora, porque eu já fiz esse. E aqui, na mentoria em grupo, na próxima mentoria em grupo, a gente vai fazer esse exercício. Tô desenhando a próxima mentoria, que é a análise 360 graus. Vai lá, Maísa. Tá bem, mulher. A análise 360 graus ela é incrível para direcionar a tríade invisível. Tá? Ela é incrível. Então, gente, pronto. Aqui você tem direção, porque vestir não é moda, não é roupa, vestir é comportamento, é imagem, é direção, é intenção, tá? Mulheres e homens, vocês têm uma ferramenta incrível para quebrar padrão. Incrível, que é a imagem. Pense naquela roupa que você tem birra. Pense naquela roupa que você tem birra. Ou então aquela roupa que você usa todo dia. Né? No caso dos homens, eu vejo muitos homens usando gola polo. E aqui o Gabriel, né? Ele tá de gola polo, mas não é nada contra, tá, Gabriel? Por mais que eu não goste, meu marido usa também. Eu não tenho nada. É uniforme. Mas é uma roupa que eu uso todo dia. Que roupa é essa que eu uso todo dia? Tá, e se eu trocar essa roupa? Eu uso camiseta todo dia. E se eu trocar essa roupa? Como ficaria? Se eu começar a usar camisa, tá? É uma cor que eu uso todo dia, tá? E se eu começar a usar outra cor? Gente, sai! E você tem a faca e o queijo na mão, que é a sua imagem, para começar a mudar, para começar a quebrar isso. Nós estávamos num evento em Joinville, eu estava fazendo um curso de parapsicologia em Joinville. E aí eu cheguei, posso contar, amor? Posso contar? Do curso de parapsicologia, quando eu cheguei, que tu tinha feito todo um desenho. Ele disse que é melhor não. Porque ele fez uma mudança tremenda no visual dele, né? E foi assim, uma percepção que teve, mudou. Assim, ok, se é para ser, vai ser. E uma coisa que a gente tem muito aqui em casa é ok, eu enxerguei, tive a clareza, mas que eu vou mudar é hoje. Eu decido é hoje. E algo para a gente trabalhar a autoconfiança. Tá? E, inclusive, eu deixei nos meus stories sobre isso essa semana. Tenha uma micro decisão todos os dias para trabalhar a autoconfiança. Porque quem decide, gente, é quem tem confiança. Coisa difícil é decidir. Por quê que é difícil decidir? Porque a gente não quer abrir mão daquilo que a gente vai deixar de fora. É difícil decidir. E às vezes a gente fica naquela, será que eu estou tomando a decisão certa? É difícil decidir. Mas quem tem autoridade, quem é autoconfiante, quem sabe para onde está indo, decide. Faça uma decisão por dia durante 21 dias. Que vocês vão ver que vai mudar. E comece pela roupa. Mudando a roupa, mudando a cor, mudando o cabelo, saia do conforto. Exatamente, Márcia. Sair do conforto. Porque a gente se acostuma, gente, com o gostosinho. E às vezes o gostosinho impede a gente de ir para frente, né?
Então não adianta ter algo para falar, não adianta. Se o seu corpo ele falar diferente, e tudo é corpo, gente. Se eu tomar uma decisão e eu não sentir no corpo essa decisão, muitas vezes ela não se sustenta. Vai ser mais difícil eu sentir. E eu já contei várias vezes aqui, né? E aqui eu sou rígida, né, gente? Rígida, rígida. E aí para mim eu tenho que, para mim tem que, para eu tomar a decisão, eu tenho que racionalizar muito. Quando eu comecei a fazer esse exercício, eu já contei para algumas pessoas aqui, que eu aprendi a sentir com o corpo. E aí eu fui para um lugar que eu precisava decidir lá na hora, e era um pagamento, era caro, né? Um negócio ali. Eu tinha que decidir aquela compra na hora, e era um lugar que eu queria muito estar. E era bem caro. E aí o que aconteceu? Era no hotel, eu precisava decidir, eu fui correndo no banheiro, fiz lá minha meditação e eu me despi inteira, assim, deixa eu sentir aqui com o meu corpo. E ali eu fechei, eu fiquei 20 minutos ali. Fiquei 20 minutos ali no banheiro do hotel e depois eu corri no salão e decidi por sim. Foi a melhor decisão que eu tomei até hoje. Até hoje não, tomei muitas decisões boas, né? Mas foi uma das decisões que mudou a minha vida. Essa decisão de entrar nesse lugar. Então faça o exercício, decida, decida, para trabalhar sua autoconfiança, sua autoridade, tá? Nem que seja micro decisões. Elas vão fazer muita diferença aí na sua PAP, né? Na sua tríade invisível. Então, gente, dúvidas? Todas? Nenhuma? Transformação total. Me entendi, eu ficava irritada. A Lu. Hum, Maísa saiu. Gosta de polo, teu marido. Não é fácil, mas tem que